à luz de novos desafios, mas essa não pode ser a medida mais importante quando se pensa no ajuste fiscal. E eu quero aqui já alertar, a partir de um debate que nós tivemos com o secretário de Abastecimento e Agricultura, deputado federal licenciado Arnaldo Jardim, e é importante que as senhoras e os senhores saibam o teor deste debate que fizemos na secretaria. Sua Excelência, o secretário, nos recebeu à frente parlamentar em uma audiência e, na ocasião, nós dissemos que há 39 projetos tramitando hoje na Assembleia Legislativa, propondo alienação, propondo venda, propondo cessão de patrimônio público em benefício de particulares. Dissemos também que o governador do Estado, utilizando uma prerrogativa que lhe é dada pelo regimento da Assembleia e também pela Constituição do Estado, solicitou a retirada dos 39 projetos de lei para encaminhá-los posteriormente agrupados no único projeto. Vejam que faz sentido do ponto de vista da lógica do governo do Estado. Ao invés de negociar a tramitação de 39 projetos, propondo alienação, venda, concessão, cessão, permissão de uso, isso estaria tudo aglutinado no único projeto, com o agravante de que outros patrimônios, sejam fazendas do Estado, sejam terrenos públicos, sejam imóveis, seriam colocados também nesse projeto e não apenas aqueles que estão contidos nos 39 projetos de lei. E eu disse, então, ao secretário Arnaldo Jardim, que nós já estávamos recebendo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo denúncias de interesses envolvidos na compra, na aquisição deste patrimônio de institutos de pesquisa que são instituições centenárias. O que está se propondo é pegar fazendas de 2.000, 3.000 hectares que o governo do Estado tornou improdutivas porque não apostou na sua modernização, e elas já produziram café, já produziram cítricos, já produziram outros produtos utilizados para consumo interno e para exportação, e hoje elas vão sendo progressivamente sucateadas, vão tendo seu patrimônio dilapidado, a exemplo de secretarias e órgãos da administração pública estadual, que não fazendo parte da lógica do PSDB, de fortalecimento do Estado, e sim caminhando na perspectiva da progressiva e rápida substituição do Estado pela atuação de particulares, mediante a compra de consultorias no mercado, e é exatamente isso que se pretende fazer com a Fundap. A proposta é extinguir a Fundap, não porque ela pesa 0,12% no orçamento do Estado de São Paulo, não é porque ela arrecada 200 milhões e gasta muito menos do que isso, ainda mais agora demitindo 85 trabalhadores. O pano de fundo desta proposta de extinção do CEPAM e também da Fundap é a compra de consultorias no mercado privado a um custo, ao que tudo indica, superior àquele que é praticado quando realizado por trabalhadores da administração pública. E vejam que o partido que está à frente da gestão estadual é o mesmo há muito tempo. Então, se há problemas na Fundap, se acham que a Fundap é um cabide de empregos, se acham que as pessoas que estão na Fundap são inoperantes, se acham que os secretários de Estado, e isso foi dito pelo vice-governador, peço à bancada governista que ouça isso com atenção, o vice-governador Márcio França nos disse que os secretários de Estado encontraram uma maneira de burlar as limitações impostas pelo governador, de tal sorte que contratam pessoas e serviços por intermédio da Fundap e de outras fundações para não fazer aquele tipo de medida de contenção de gastos determinada pelo governador. Ora, não fomos nós, da oposição, que escolhemos a direção da Fundap neste ou em governos anteriores. Não fomos nós que criamos os mecanismos de contratação de pessoal nas diferentes áreas em que a Fundap atua. Vejam só,
6 de abril de 2015, Fundap apoia a Secretaria de Planejamento e Gestão na elaboração do Plano Plurianual 2016-2019. Isso é uma peça que está em análise na Assembleia Legislativa da maior importância. Plano plurianual, feito pela Fundap junto com o CEPAM, contratada que foi pela administração pública do governo do Estado. E aí os trabalhadores da Fundap são acusados de estarem sendo perdulários, gastando, onerando os cofres estaduais para produzir uma peça como essa. Ao mesmo tempo em que o governo do Estado, mantém trabalhadores que vão lá, assinam o ponto e não podem trabalhar, proibidos que estão de dar sequência aos contratos firmados, atos jurídicos perfeitos, e no mesmo momento em que o secretário de Estado de Assistência Social assina um contrato de R$2 milhões, o que acontece? O secretário de Planejamento e Gestão acaba de contratar a FIP para um contrato de 18 meses, contados com início em 30 de setembro de 2015, para fazer um trabalho que sempre foi da expertise da Fundap. Nós já viemos aqui a esta tribuna mostrar o que é o Investe São Paulo. Nós ouviremos falar cada vez mais em Investe São Paulo e cada vez mais se tentará apagar da memória da administração pública paulista o que foi a Fundap. A Fundap que elaborou esse documento da maior importância, que é o perfil da administração pública no estado de São Paulo, que receberá nessa semana o Prêmio Mário Covas pela produção de excelência deste Manual de Políticas Públicas do Estado de São Paulo. Ela está sendo gradativamente substituída por uma lógica de privatização do Estado, em que o Investe São Paulo será a linha de frente da tentativa de trazer os interesses econômicos privados, de grupos econômicos, para determinar o conteúdo das políticas públicas e intermediar os contratos de consultoria junto ao setor privado. Já vinha a esta tribuna mostrar o evento organizado pelo Investe São Paulo para analisar o que é o Sistema Único de Saúde hoje em São Paulo e qual será a proposta do possível futuro candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, em 2018. E eu estava ali presente e tínhamos lá apenas 3 deputados acompanhando esse evento organizado no Investe São Paulo. E já disse aqui dessa tribuna que a Sodexo foi convidada de honra para apresentar o que é a Sodexo, que nós tivemos lá empresas também que atuam nesta área de lavanderia, para dizer por que elas ocupam o espaço e a posição que tem no mercado. Entretanto, não convidaram a Fundap, não convidaram o CEPAM, não convidaram os órgãos que produzem e apoiam a formação de trabalhadores e produzem políticas públicas para irem lá a Investe São Paulo dizer o que tem produzido e como tem atuado. Então, nós estamos falando da importância do orçamento do Estado de São Paulo. Nós estamos falando de áreas em que há vinculação de receitas, como é o caso da área da educação e da saúde. Nós estamos falando de projetos que vêm sendo aprovados na Assembleia Legislativa que permitem progressivamente a entrega destes fundos públicos para a gestão de organizações sociais. E a Assembleia aprovou que o Investe São Paulo se transforme numa organização social, da mesma forma que aprovou que a Fundação Casa passe a ser uma organização social e aprovou que todas as unidades de conservação ambiental também sejam assumidas como organizações sociais. Então, a intenção que há por trás da extinção da Fundap vai muito além da questão de uma eventual economia de recursos num órgão que arrecada por iniciativa própria R$200 milhões a cada ano. O interesse que está por trás é o processo crescente de privatização do Estado, de mudar o perfil da relação público-privado, de acabar com as carreiras, de acabar com os planos de cargos e salários,
de não realizar mais concursos públicos, de contratar pessoal mediante indicações de amigos e de amigos de amigos, de proteger pessoas que são simpáticas a esta proposta, como eu já denunciei daqui dessa tribuna. Dos 85 que serão demitidos, 4 estão sendo preservados. 4 trabalhadores que estão na lista para serem demitidos estão sendo preservados, porque são amigos de secretário, porque são amigos de partidos que dão sustentação política ao governo do Estado. Eles têm nome, eles têm CPF, eles têm local de trabalho conhecido e nós nos perguntamos se uma decisão tomada pela Assembleia Legislativa de São Paulo não deveria ser totalmente independente de interesses menores que possam vir a norteá-la. Nós não podemos aceitar que, em nome do ajuste fiscal, em nome de uma proposta de reforma do Estado que não se discute abertamente, que não se dialoga com a sociedade, que não se discute com os trabalhadores e os partidos políticos, e com enorme desrespeito ao parlamento estadual, nós façamos aqui a votação de um projeto que autoriza a extinção da Fundap, sem que sequer os deputados saibam o que de fato acontecerá com todo aquele acervo, com todo este patrimônio que é da Fundap, mas que é do povo paulista e também é do povo brasileiro. São bibliotecas, são estudos acadêmicos, são dissertações de mestrado e doutorado, são estudos que dialogam com as 3 universidades estaduais, que receberam prêmios internacionais, e qual é o argumento que se utiliza? Que a produção acadêmica, que as pesquisas realizadas pela Fundap, a exemplo do CEPAM, não tem qualquer utilidade prática para o mercado. Ou seja, Sua Excelência, o mercado, tem que estar sempre acima do interesse público. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir contra, deputado João Paulo Rilo. Pela ordem, nobre presidente. Pela ordem, nobre presidente. Pela ordem, nobre deputado professor Auriel. Vou abrir mão para o Néder, o deputado Néder. Perfeitamente. Fazer a discussão. Parabenizo, porque o deputado Carlos Néder é um especialista nesse tema. Com a palavra, o deputado Carlos Néder. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero inicialmente dialogar com o deputado Barros Munhoz. O deputado Barros Munhoz, a quem procurei logo após o término de sua fala para cumprimentá-lo educadamente, nós estamos atuando no parlamento em bancadas e em torno de projetos que não são necessariamente os mesmos. E brinquei com Sua Excelência, o deputado Barros Munhoz, que ele havia exagerado um pouco na assertiva que fez. Eu tinha expectativa, inclusive, que quando o deputado veio à tribuna, que ele pudesse nos trazer algum alento do tipo: o governo do Estado andou analisando e talvez a gente possa ter uma solução intermediária que não seja a extinção da Fundap. Vejam que o fato da Assembleia autorizar a extinção não obrigaria o governo do Estado a promovê-la. Portanto, havendo vontade política, caro presidente Carlos Bezerra, nós poderíamos, eventualmente, mesmo com a aprovação do projeto de lei, ao que tudo indica, ter uma atitude diferente dentro do Poder Executivo. Ao dialogar com o deputado Barros Munhoz, quero dizer que todo esse tempo que estive na Assembleia Legislativa, desde 2005, eu, sinceramente, nunca presenciei a bancada do Partido dos Trabalhadores fazendo qualquer crítica à Fundap ou às fundações públicas, tampouco aos institutos públicos de pesquisa. Seria um contrassenso esse deputado propor e coordenar uma frente parlamentar em defesa das fundações públicas e dos institutos públicos de pesquisa, se a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, que na sua grande maioria compõe esta frente parlamentar,
pensasse o oposto disso. Como fazer uma frente parlamentar defendendo as fundações públicas e, ao mesmo tempo, agir contra elas e ter uma opinião desfavorável às mesmas. Talvez, Sua Excelência, o deputado Barros Munhoz, esteja fazendo uma confusão entre fundações públicas e fundações privadas de direito privado, que são as chamadas fundações de apoio. Aí sim, Sua Excelência teria toda a razão. Nós nunca fomos favoráveis às fundações de apoio, que são as fundações privadas de direito privado. Estas, sim, são objeto de estudo do Ministério Público e no Tribunal de Contas do Estado e de denúncias como aquelas que atingem hoje a FUSP, que é a fundação privada da USP, que está sendo acusada de malversar recursos públicos, de desviar recursos da universidade pública, como é o caso da USP, em benefício de professores, de alguns trabalhadores e, sobretudo, daqueles que atuam no mercado privado. É importante nós adentrarmos a esse debate sobre fundações públicas e fundações privadas, porque eu não sei se as senhoras, os senhores sabem que o que está por trás da proposta de demissão de 85 trabalhadores é tentar caracterizar artificialmente a Fundap como sendo uma fundação privada. E é curioso, vejam só como é curioso. Nós convidamos o curador das fundações do Ministério Público Estadual para participar conosco sobre um debate sobre as fundações públicas. E qual foi a resposta do curador das fundações do Ministério Público Estadual? Não posso participar porque o Ministério Público cuida apenas das fundações privadas e não das fundações públicas. Eu tenho aqui cópia do ofício encaminhado ao curador das fundações e a resposta que dele recebemos. Entretanto, a Procuradoria-Geral do Estado está lançando mão de um parecer feito sob encomenda, que foi feito tanto para o CEPAM como para a Fundap, para dizer que ambos os órgãos podem, sim, demitir os seus trabalhadores, porque se tratam de fundações privadas e não fundações públicas. Então, eu pergunto, quem está dizendo a verdade? Está dizendo a verdade o curador das fundações, que diz que a Fundap é uma fundação pública e o parecer encomendado pela Associação dos Trabalhadores da Fundap diz o mesmo, que se trata de uma fundação pública e, portanto, o concurso de 2010 tem que ser respeitado e, portanto, o poder adquirido em 1988 tem que ser respeitado? Ou está falando a verdade a Procuradoria-Geral do Estado, que fez um parecer sob encomenda do governador para, com base neste parecer, que certamente será contestado na Justiça, caso se confirmem as demissões, dizendo que a fundação é privada e, portanto, é cabível que o governo do Estado faça essas demissões. Então, não é uma questão semântica, não é algo irrelevante fazer o debate aqui se o CEPAM e a Fundap são fundações públicas ou são fundações privadas. Os pareceres disponíveis daqueles que defendem a Fundap e o CEPAM caminham